22 de julho, sábado. O meu nome é Leonel e no vídeo de hoje nós vamos estudar os gráficos do índice Bovespa, Vale 3, Petri 4, Banco Bradesco, BBDC 4 no semanal, que é um gráfico que eu destaco, o da B3 no semanal também. Vamos dar uma olhadinha no gráfico da Cielo, depois Eneva, Enev3, Abev, IRBR3 e NTCO3. Esses três últimos aqui foram papéis pedidos para que nós estudássemos. Pessoal, esse vídeo eu faço semanalmente. É um estudo que eu faço para mim. Eu olhei todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa e então é um estudo que eu faço e compartilho com vocês. Ele não é uma recomendação de compra nem de venda, por favor, não entendam dessa forma, tá? E vocês façam a avaliação de vocês sobre aquilo que eu falar aqui de acordo com o perfil de risco de cada um, de acordo com o tempo que gostariam de ficar fazendo uma operação e de acordo também com a metodologia que usam, tá? Índice Bovespa, vamos começar aqui olhando o gráfico diário do índice Bovespa. Na sexta-feira o índice deixou um candle bonito de alta. Observem que o volume aqui embaixo aumentou. Tá? Foi um fechamento muito bonito na sexta, certo? Do ponto de vista gráfico. Vejam que fechou acima das médias, acima aqui dessa região de 118.500 e 300 pontos. Né? Então, gente, se o índice na próxima segunda ou na terça fizer aqui o rompimento dessa região, precisamente se romper o nível de 120.518 pontos com esse volume aqui alto ou crescente, tá? Ele sinaliza que após essa lateralização aqui, que já dura várias semanas, começou lá em junho, sinaliza que ele vai estar rompendo essa sinalização e retoma para sua tendência principal, que é de alta, uma tendência iniciada lá em março. Tá? Acontece que se romper essa faixa que eu mencionei para vocês, logo ali em cima já tem uma outra resistência. Resistência dada por esse topinho aqui, ó, tá? Precisamente na faixa dos 120.751 pontos. Tecnicamente já é uma resistência, tá? É um topo. O preço bate lá e tende a recuar. Agora, rompendo esse nível de preço, o próximo, na minha opinião, próxima resistência significativa é lá em 121.600 e vamos ver aqui, 628 pontos. Esse topo aqui, ó, deixado lá em abril do ano passado, tá? Então nós temos um topo em abril do ano passado, de 2022, temos um topo em outubro de 2022, ou seja, tem uma região aqui de bastante resistências importantes do índice. Tá? Então não basta só romper essa região aqui, ele vai ter que romper aqueles topos relevantes também para mostrar que ele vai retomar essa tendência de alta, certo? Caso faça o rompimento dessa faixa aqui dos 120.518, com o volume aqui embaixo baixinho ou caindo, desconfiem porque pode ser um falso rompimento. Tá? Esse volume aqui tem que aumentar. Muito bem, gente. Agora, se o índice escolher cair, se fizer aqui um recuo, pontos de suporte, na minha opinião, 119.775, depois nessa faixa aqui de 119.356, depois aqui em 118.698, depois na média 118.300, por ali são pontos de suporte. Caso seja uma queda mais forte, 117.504, tecnicamente é um suporte, 116.600 é suporte, 115.700 também, tecnicamente é um ponto de suporte. Vamos olhar o gráfico semanal? O que a gente pode dizer nesse gráfico aqui, gente? Olha aqui, ó. O índice lá em março sobe, testa fundo em abril para maio e depois lança uma onda 3 muito bonita para cima. Tá? Muita gente surfou nisso aqui, ganhou dinheiro, está embolsando e a gente vê essa realização no tempo aqui em cima. Ó,
Tá? O que significa isso? O índice Bovespa ele está lateralizado. A lateralização é uma forma de realização no tempo. Tá? Se romper essa lateralização para cima, indica que vai retomar a sua tendência principal, que é de alta. Lembrando que o índice tem aqueles níveis de resistências, né? Níveis de resistências que eu mencionei para vocês e que ele vai ter que romper. Então, nessa faixa ali dos 120, 1.500, 120.700 pontos, é uma resistência muito, mas muito importante que o índice não consegue romper. Olha aqui, ó, tem 1, 2, 3, se tiver agora vai ter um quarto toque, né, nessa região dos 120, 121 mil pontos, que o índice tem que romper, certo, pessoal? Para buscar, de repente, aquela resistência lá dos 131 mil pontos, né, que é um topo, deixado em maio de 2021, tá? Então aqui nós temos ainda um horizonte de tempo mais longo, né? A gente está fazendo aqui estimando aqui uma probabilidade que se o índice romper para cima essa lateralização, logo ali em cima já teremos resistências importantes que o índice vai ter que romper, tá? Resistência é local onde o preço bate e recua. Então é importante ficar atento a isso também, tá? O ideal é comprar quando rompe e com o volume aumentando. E aí eu pergunto para vocês aqui no gráfico semanal, o volume aumentou? Não, né? O volume se manteve aqui em níveis, em patamares um pouquinho inferiores àqueles de maio e junho, tá? Nós precisamos que ocorra um rompimento aqui no semanal, na próxima semana ou nas próximas semanas, com o volume aumentando, certo? É o volume que sustenta, né, a, o movimento aqui do gráfico, seja para cima ou seja para baixo, tá? Vamos às regiões aqui então de resistência imediata, né? 120.518 pontos é uma resistência imediata, tá? Toca ali, tende a cair. Se o índice recuar, se o índice fizer uma queda, né, gente? Olha, esse ponto aqui, 116.557, é um ponto de suporte. Na média, né, ali na região da média de 9 períodos, né, 117 mil pontos. Aqui embaixo, em 114.800, também é um ponto de suporte. Por quê? Porque tem um topo aqui. Ó. Esse topo aqui, deixado em janeiro, ele tende agora a ser um suporte caso haja um recuo mais forte do índice Bovespa. Nesse tempo gráfico, observem que a média de 21, essa linha roxa, ainda está um pouco longe do preço. Tá? Então, comprar agora ainda é assumir um pouco de risco. Em termos percentuais, comprar agora é assumir aí 8% de risco. É um risco relativamente alto. Né? A gente gosta de correr não mais que 3 a 5%, dependendo da circunstância. Né? Então, o ideal é que o índice ele ficasse aqui mais tempo andando de lado aqui em cima para que a média se aproxime do preço. Tá? Fica aí então para vocês avaliarem. O gráfico não está ruim, ele está bom. Essa lateralização aqui é melhor corrigir andando de lado do que corrigir caindo, né? Principalmente para quem está comprado. Então, agora, logo ali em cima, se houver o rompimento, gente, nós vamos ter muita briga, na minha opinião, para romper esses níveis aqui que eu mencionei, né? Que vão ali na casa dos 120 a 121 mil pontos. De imediato, vale 3. Gráfico, primeiramente o semanal, né? Semanal, gente. O índice consegue fechar acima da média de 9 períodos no semanal, a vale 3, tá? Se continuar subindo mais um pouquinho, 69,31 é uma região de resistência, a outra lá em 70,21 e principal resistência para, na minha opinião, 72,62 na média de 21 períodos. Lembrando que a Vale não toca na média desde março, tá? Uma força vendedora muito intensa na Vale, né, gente? Vamos olhar o diário da Vale. O diário da Vale não está ruim, pelo contrário, está bom. Lembrando que a Vale divulga na quinta-feira, na próxima quinta-feira, após o fechamento do mercado, o balanço trimestral, né, do segundo trimestre. Tá? Vamos ver se isso faz com que o preço do papel se mexa, né, de preferência para cima. Então, gente, olhando o gráfico, sobe, testa fundo,
Vamos ver se ele consegue armar um pivô de alta aqui, tá? E se armar um pivô de alta, o papel vai ter que romper. Ele confirma o pivô, né? No rompimento aqui de 69 com 30, no rompimento desse topo. Mas o papel vai ter que fazer o quê? Vai ter que subir e romper, e o volume aqui embaixo vai ter que aumentar. Na sexta aumentou um pouquinho, ó. O volume vem aumentando, mas ele vai ter que romper 69 com 30 e logo ali em cima 70 com 24 já tem resistência. Se continuar subindo mais um pouquinho, outra resistência em 70 com 62. Se continuar subindo mais um pouquinho, 71 com 18 e depois naquela faixa dos 72 com 43. Esses topos todos aqui são resistências ao preço, tá? Vamos ver então se o balanço ajuda e se a Vale consegue enfim, ter aí uma tendência de alta, né, duradoura, né, pessoal. Vamos ver. Muito cuidado com, para quem quer comprar a Vale ali enfim, na sexta-feira o mercado repercute, né, o balanço e isso pode trazer muita volatilidade para o preço do ativo. Vamos ver então agora o gráfico de Petri 4, a Petrobras. Petrobras, gente, as ações mais líquidas, né? A Petri 4. Petri 4 deixa um martelo num fundo e faz um repique. O repique veio até onde? Até a região da média de 21. A média de 21, nesse caso aqui, é uma resistência ao preço. Tá? Essa região de 27,76 é resistência, né? E vamos ver se a Petrobras consegue romper, né? Se consegue cruzar para cima, deixar um candle acima da média de 21 períodos. Tá? Nesse tempo gráfico aqui não tem nada para fazer, porque a recém o papel fez uma perna de alta. Tem que testar o fundo, tem que armar pivô, na minha opinião, tá? Para se pensar numa compra. Desculpem, a gente estava olhando aqui, desculpem pessoal, a gente estava olhando aqui o gráfico diário da Vale, tá? Vou reformular aqui então a minha afirmação, né? No gráfico diário da Vale, nós temos uma perna de alta, tem que ter um teste de fundo e armar pivô, tá? Com o volume aqui crescendo para se avaliar uma compra aqui nesse papel, tá? Vejam que a média de 21 já inclina para baixo, tá? Tem que tomar um certo cuidado e principalmente se a Petri 4 começar a fazer zigue-zagues para baixo aqui, né? Por enquanto não há sinal disso ainda. Essa subida que ela deu aqui na última semana, ela tende aqui a sinalizar que parece que está invertendo, que era baixa iniciada ali em junho pode agora se tornar uma alta, tá? Ela vinha fazendo fundos, cada vez mais fundos, mas agora voltou de novo até a média. Então vamos ver aí se o papel consegue se recuperar, né? Tem que tomar uma certa cautela, porque no semanal, agora sim vamos ao semanal, a gente vê a Petri 4 ainda longe da média de 21, tá? Em termos percentuais, tá? Aqui 16% longe da média de 21. Como o papel vem muito forte, subindo com muita intensidade, né? A média de 9 é o que tem sido, o suporte do papel. Vejam que ela toca na média de 9 e volta a subir. Tá? Isso tem sido um padrão que está se repetindo desde abril. Então, na semana que passou, a Petri 4 bateu na média de 9, essa linha roxa mais fraca. Tá? Se continuar, se esse padrão se repetir, o papel tende a buscar o quê? Tende a buscar lá R$ 32, o topo, a resistência ali deixada em junho também, certo? O ideal, pessoal, é que lá no diário o papel faça um pivô, tá? Para se pensar em compras no semanal, certo? Agora, quem gosta de olhar apenas o gráfico semanal, deixando um candle de máximas, máxima maior que essa máxima, mínima maior que a mínima do candle anterior, já é uma sinalização, né? Para uma entrada com alvo curto, né? O alvo tem que ser em 32, porque ali é uma região de resistência. Toca lá e tende a recuar, tende a cair. Se romper 32, o papel volta a ficar interessante de novo, no semanal. Tá? Agora, se fizer uma queda um pouquinho mais acentuada, né? Resistência, suporte, né? Em 28 com 32,
depois de 27, essa região aqui de 27,95 também é um suporte, tá? Se cair um pouquinho mais, 27,15 também é suporte, 25,98 é suporte e na média de 21, R$ 24,61 também é suporte. Certo, pessoal? Muito bem, vamos então agora seguir aqui o nosso estudo, vamos ver BBDC4, Banco Bradesco, né? O Bradesco, gente, deixou um candle muito bonito, né? Uma vela bonita. Aqui é o gráfico diário de BBDC4, na última sexta subiu 3%, um pouquinho mais de 3%, tá? Isso é no diário, resistência lá em cima em 17,33. Toca lá e tende a cair. Agora o que eu quero mostrar para vocês é o semanal, tá? Olha aqui, ó. O papel sobe e agora aqui, gente, começa a acumular. O papel sobe muito forte, né? O papel de março até junho pulou dos 12 para 17 reais. Bradesco, na minha opinião, se e somente se romper no semanal 17,31, fica interessante. Se romper esse retângulo aqui para cima, fica um papel interessante por uma compra, né, no semanal com alvo onde? 19, de repente 20 reais. Os topos anteriores, tá? Topos lá de outubro do ano passado. Médias apontam para cima. O que está ruim aqui nesse momento? É o volume, né? O volume do papel não tem ajudado. Olha aqui, ó. O volume cai. Se houver o rompimento aqui de 17 com 31, né, que eu mencionei, 17 com 30 por ali, se romper esse volume aqui tem que estar alto ou crescente, ele não pode estar baixinho assim, tá, pessoal? Mas fica aí para vocês avaliarem, do ponto de vista gráfico, esse movimento aqui sobe, testa fundo, lateraliza, tá? Dá uma respirada, ele é um movimento interessante. O ideal é que ficasse mais algumas semanas aqui para dar tempo da média, mais algumas semanas lateralizando, né? Em lateralização para a média de 21 se aproximar do preço. Tá? Fica aí para vocês avaliarem B3SA3, B3SA3. Vamos dar uma olhada aqui. A B3, pessoal, também chama atenção no semanal por causa disso aqui, ó. Observem aqui comigo, o papel sobe forte, testa fundo, lança uma onda 3, está acumulando agora no topo. Olha aqui, ó. O volume vem caindo, sim, mas se esse volume aumenta e ele rompe ali a faixa dos 15,33 no semanal, o papel fica bem interessante. Claro que tem uma outra resistência logo ali em cima, 15,60. Tá? É uma resistência, sim. O preço tende a tocar ali e cair. Mas se romper 15,60 e depois se romper uma outra resistência logo ali em cima, 15,70, que são esses topos aqui que eu estou me referindo, ó. Esse papel, gente, estará rompendo resistências que não rompe desde 2021. Então estará rompendo resistências importantes. Rompendo resistência importante pode ser um ponto de entrada, tá? Então, desde que o volume aumente e ele faça o rompimento dessas resistências nessa região de 15,70, 15,60, o papel pode buscar ali no semanal, tá? Topos lá em 17,22, quem sabe 18, 19 reais, que são esses topos aqui, ó, de fevereiro de 2021. Aqui tem um outro topo em abril de 2021, tá? É isso que eu chamo a atenção de vocês. A lateralização e com o papel perto de resistências importantes. Fica também para vocês avaliarem, tá? No diário de B3 a gente não vê muita oportunidade porque o papel está lateralizando, rompeu na sexta-feira, mas voltou. Rompeu e voltou por quê? Porque é uma região de resistência, tá? Essa faixa aqui de 15 com 17 é uma resistência bem importante, tá? No entanto, o volume aqui aumenta um pouquinho, se continuar subindo, se na segunda-feira ou na terça
deixa um candle aqui, né? Um candle aqui de alta, com volume mais alto, e se romper agora essa faixa dos, primeiramente vai ter que romper aqui 15 com 22 e depois romper 15 com 60, o papel começa a ficar interessante. Mas eu diria que ele é mais atraente lá no semanal, porque os alvos podem ser bem maiores, tá? Fica aí para vocês avaliarem. Cielo. Tem muita gente aqui que me acompanha que gosta de Cielo, né? Para você aí que gosta de acompanhar Cielo, eu faço a pergunta, né? Será que alguém de vocês aí chegou a ver esse pivôzinho aqui em Cielo, ó, que deixou aí nos últimos dias? Olha aqui, ó. Tem um pivô aqui, né? Olha aqui o pivô de alta, ó. No rompimento de 4,72 confirmou o pivô, já está subindo aí mais de 5%, né? Ou tem gente que compra, tem gente que não espera o rompimento da sombra, eu espero o rompimento da sombra, né? Mas tem gente que não espera, então comprou aqui em 4,67, já está ganhando um percentual um pouquinho maior, tá? Mas foi um pivô bonito isso aqui, né? Olha, sobe, testa fundo, olha o pivô se armando aqui, ó. E olha o volume subindo, dando sustentação para essa alta, tá? Médias apontam para cima, bonito mesmo. Só que agora não está na hora de entrar, né, gente? Por quê? Porque já está quase completando aqui, eu diria que essa faixa de 5,08 já é um ponto aqui de resistência, um alvo, né? Tá? Então, eu imagino que quem está no trade aqui, quem explorou esse pivôzinho de alta, essa onda 3 para cima, já está botando dinheiro no bolso ou quase, né? Se foi uma operação de swing trading, aquelas operações que duram aí alguns pregões, né? Tá? Aqui a operação durou 3, 4 pregões, já deu para ganhar aí um dinheirinho, né? Mas eu gostaria de mostrar para vocês no semanal uma vela de alta de 10% acima da média de 21 períodos, tá? Nesse tempo gráfico aqui tem que esperar para ver aí como é que o papel se comporta no próximo candle. Será que vai ser um candle de máximas maior que essa máxima e mínima maior que a mínima do candle anterior? Se for, o papel está sinalizando que pode buscar lá 5,41, tá? Então, para quem não entrou, pula para o tempo gráfico anterior, gráfico diário, espera aqui uma correção do papel. Vamos ver se o papel chega até 5,08, né? E se ele não chegar, espera uma correção do papel e depois, se ele voltar a subir, aí você avalia uma entrada no rompimento de topo, tá? Mas por enquanto, ainda para swing trading não dá mais tempo de entrar, tem que esperar uma correção, nem que seja de curto prazo aí do papel. Muito bem, Cielo era isso. Eneva 3 é um gráfico que eu achei interessante, quero mostrar para vocês no semanal, tá? Para quem gosta de operar num horizonte de tempo mais longo, né? Olha aqui, ó, o papel sobe, testa fundo, lança uma onda 3, onda 4, está praticamente acumulado aqui, né? Praticamente lateralizado. O que eu quero chamar a atenção de vocês é, se o C e somente C no gráfico semanal, o papel romper precisamente 12,38, se romper esse topo, fica um papel bem interessante desde que o volume aumente. Tá? O volume vem caindo, né? Na sexta até aumentou um pouquinho, mas foi muito pouco. A próxima resistência do papel é 13,17. As outras 13,43 e quem sabe o papel pode buscar ali 14,45, é uma probabilidade, que são esses topos aqui, ó. Tá? Então, eu colocaria esse papel no radar, né? Vejam que a média de 9 períodos no semanal de Eneva 3, a Eneva já cruza para cima da média de 21, a boca do jacaré já está se abrindo, movimento especulativo bem forte no papel, comprador, né? E o papel sinaliza aqui no gráfico, né? Mostra no gráfico que ele está invertendo a tendência, o que era baixa desde setembro do ano passado para cá, agora passou a ser alta.
Então fica aí para vocês avaliarem também a neve 3 e vamos ver 3 papéis que foram solicitados para nós estudarmos. Por favor, não entenda o que eu falar aqui como recomendação. É tão somente um estudo, tá? Semanal de Ambev, a Bev 3. Bom, o papel começou a subir lá em fevereiro, tá? Subiu, passou lá da região dos 12, né? Foi para um pouquinho acima de 15. Vejam que o papel vem fazendo fundos cada vez mais altos. Na última sexta toca na média de 21. Esse papel para mim compras só e somente só se romper 15,80 no semanal. Eu diria melhor ainda, tem que romper 15,80 e se romper ali já tem outra resistência em 16,17, que é aqui dada por esse topo, ó, topo deixado em novembro do ano passado, tá? Rompendo essas duas resistências, a próxima lá em 16,77. Então, ele é um papel bom graficamente? Sim, é bom, mas ele vai ter que romper essas resistências e os alvos são relativamente curtos, tá? O que é positivo aqui? Deixou um volume bem alto na semana que passou e o papel fechou no positivo, tá? No diário, o que a gente pode observar, né? O papel começou a fazer uma queda aqui, uma tendência de queda do final de junho para cá. No entanto, parece que já está invertendo essa queda, já começou a fazer fundos cada vez mais altos, tá? O volume já sobe com força, né? Não sei o que motivou esse volume a subir com tanta força assim na semana que passou. E vejam que esse papel claramente tem uma resistência ali em 15,78, tá? Compras, na minha opinião, nesse tempo gráfico, só se romper 15,78, mas lembrando que tem um alvo curto, né? Lá em 16,17 já tem resistência e o interessante seria o papel romper, né, essa faixa aqui de 16,17, tá? Para uma compra para swing trading, certo? Acho que vale a pena colocar no radar, sim, Ambev, a BEV3, tá? IRBR3, IRB, IRB praticamente numa, vamos voltar aqui, ó. IRBR3, IRB. Bom, gente, IRB, a partir de março o papel começa a subir. Vejam que o papel tem a média de 21 períodos como ponto de suporte, não perdeu mais a média, né? Não cruzou para baixo dela. Na semana que passou, esse aqui é o gráfico diário de IRB, ou IRB, né, como queira, toca ali na região da média, tá? Toca na média e já volta a subir, o volume sobe. Se esse papel continuar subindo, 55,50 é um ponto, é um alvo. Tá? Por quê? Porque lá tem uma resistência, né? Resistência ao preço. Toca lá e tende a cair, certo? É para lá que ele caminha, tá? Então, aqui para uma compra, tem que ver se vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores. Tem que avaliar bem aqui. O ideal seria pular para o gráfico de hora em hora e encontrar um pivô. Vamos pular aqui para o gráfico de hora em hora. Pula aqui para o gráfico de hora em hora e vê se vai se formar um pivô aqui no rompimento de 50 com 89. Pode ser um ponto de entrada, desde que o volume aumente e ele faça o rompimento nesse nível, tá? Mas vamos dar uma olhada no gráfico semanal antes. No semanal, o papel está um pouco afastado da média de 21 períodos, tá? Só acende o sinal amarelo. Olha aqui, comprar agora é assumir um risco aí de 30%, tá? O ideal é que esperar, né, a média de 21 períodos se aproximar do preço para fazer uma compra, se for uma compra, de pelo menos aí com um pouco com um manejo de risco mais adequado, tá? Nesse tempo gráfico aqui, o semanal de IRB, observem que o papel está fazendo o quê? Um recuo até a média de 9 períodos, pelo menos. 43,47 é um ponto de suporte. Compra só e somente só se romper 55,63, tá? Mas lembrando, o ideal é que o papel se aproxime da média para depois você pensar em compra. O ideal. Olha aqui, ó, a média de, vejam que o papel se aproximou ali no final de junho, né, da média de 9.
e depois voltou a subir com força, né? Tá? Então, esperar o papel voltar aqui até a média, pelo menos de 9 períodos, para depois você pensar em fazer alguma operação. No momento eu não vejo operação, porque está um pouco longe das médias, né? Principalmente da média de 21. Tá? A NTCO3 foi um papel que subiu muito forte na semana passada. Olha aqui, gente. Deixou uma vela bem alta. Esse aqui é o gráfico semanal de Natura, né? Uma vela de forte, alta, 9%. O volume aumenta um pouquinho, tá? Nesse tempo gráfico, se e somente se NTCO3 romper 17,88, vale avaliar uma entrada, lembrando que tem resistência logo ali em cima, 19,28. Depois a próxima, 20,61, tá? Que são esses topos aqui, né? E se o papel continuar subindo mais um pouco, 25,71. Não é ruim. Por quê? Porque o papel sobe forte e faz um recuo até a média de 9 períodos. Tá? Então, se esse papel continuar subindo na semana, e nos próximos pregões, né, na semana, e deixar um candle de rompimento, tá, acima aqui dessa faixa de 17,79, pode-se avaliar uma entrada, desde que o volume esteja alto ou crescente. No diário NT CO3 Natura, né, o papel estava numa tendência clara de baixa de curto prazo, iniciada ali no final de junho, e sobe forte numa perna de alta. O volume sobe também. O que o papel precisa fazer agora? Um teste de fundo e depois armar pivô. E depois romper ali 17,80, 17,82 para mostrar que ele vai buscar o que? A próxima resistência, tecnicamente lá em 19,35, resistência dada por esse topo. Vale colocar no radar? Sim, vale colocar esse papel no radar. Tá? Pessoal, por hoje era isso. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Lembrando que tudo que eu falei aqui não se trata de recomendação, né? É um estudo. E desejo então uma ótima semana para vocês, para suas famílias. Qualquer dúvida estou à disposição no canal aí no YouTube. Podem colocar seus comentários aí embaixo. Muito obrigado por todos aqueles que dão um retorno positivo, né? É um trabalho que eu faço de coração para vocês. E aos poucos a gente vai aprendendo, né, gente? É assim, eu nos últimos 12, 13 anos, desde que eu concluí o curso o MBA em Mercado de Capitais, tenho aprendido muito, cada vez mais. E uma orientação que eu deixo para vocês é cuidar aí com esse momento aí de divulgação de resultados. Isso pode trazer uma volatilidade acentuada para o preço dos ativos, tá? A agenda de balanço está ganhando força, então muito cuidado com isso. Ótima semana, até o próximo domingo.